situação dos municípios afetados pela cheia dos rios aqui no Amazonas. Sobre o assunto, quem traz mais informações é ela que tem acompanhado de perto todos os detalhes, a nossa Linda Almeida ao vivo. Bom dia para você, minha amiga. Bom dia, Luiz, Rose, para você aí de casa que acompanha o Manhã no Ar de hoje. Então, a situação atual da cheia dos rios é que dos 62 municípios do estado do Amazonas, 36 agora estão em estado de emergência, decretaram estado de emergência. Isso significa que eles precisam de um auxílio, de um amparo maior do governo do estado para tentar diminuir o impacto da cheia, especialmente para a comunidade, para a população. No último levantamento apresentado pelo governo do estado, municípios como Boa Vista de Ramos, Capiranga, Itacoatiara e também Anori entraram na listagem de municípios que decretaram situação de emergência. Além disso, 26 estão em situação de alerta, ou seja, estão numa situação delicada, mas que ainda não foram necessários ali terem decretado situação de emergência, ou seja, conseguem lidar com a situação, mas ainda assim com dificuldades. Ainda segundo esse levantamento apresentado pelo governo do estado, hoje, com a métrica atual do nível do rio de 28 metros e 66 centímetros, diversas famílias estão sendo diretamente impactadas. Nesse levantamento mais recente, cerca de 85 mil famílias estão sendo afetadas pelas cheias do rio aqui na região norte do país, especialmente no estado do Amazonas. E além dessas 85 famílias, cerca ali de 300 mil pessoas afetadas diretamente. Para tentar diminuir os impactos disso, o governo do estado tem prestado auxílio, enviado medicamentos, alimentos, água potável, que nesse momento acaba sendo muito dificultoso de conseguir uma água limpa para consumo, e medicamentos, porque por conta desse consumo de água imprópria, muitas pessoas acabam adoecendo. Então, por isso, o envio de medicamentos, de alimentos, para tentar evitar esse impacto maior que ele atinja realmente essas famílias. Então, o nível atual dos rios é de 28 metros, 66 centímetros, ainda distante da métrica histórica que nós tivemos em 2021, um pouco mais de 30 metros, mas ainda assim é algo a se observar de perto. Mas pelo menos, segundo esses boletins recentes que a gente vem dando quase diariamente aqui durante a programação da Crítica, não existe uma possibilidade muito grande de atingirmos uma marca histórica ou realmente chegarmos àquele nível que a gente observou em 2021 do centro de Manaus sendo invadido pelas águas. Existe uma probabilidade muito pequena, mas lembrando mais uma vez, observar de perto e ver realmente esse nível de subida dos rios e essa celeridade. É esperado que esse período de cheia se estenda até pelo menos o mês de julho, mas esse mês de julho ele já começaria a descer, mas ainda é uma previsão que pode mudar, é claro, a qualquer momento, porque querendo ou não, o rio acaba sendo bastante instável e um pouco difícil de acompanhar esse comportamento dos rios, e a gente aqui do norte sabe isso muito bem. Luiz. Obrigado, Linda Almeida, pelas informações. Exatamente isso. A nossa Amazônia como um todo, eu costumo dizer que Manaus é uma cidade indecisa, né? Diz que vai ficar o sol o dia todo, acaba chovendo. Diz que vai chover, acaba o sol realmente invadindo a paisagem. É a mesma coisa com os nossos rios, Rose. Pois é, a gente está perto, então, de atingir o recorde histórico aqui com o nosso Rio Negro. E vamos lembrar da situação que acontece lá no 319. O trecho em que houve o barro ali que acabou cedendo, toda aquela situação que a gente acompanhou ao longo dos últimos dias, desde final de semana, desde sábado, domingo até agora, quarta-feira, ontem, hoje que a situação foi normalizada, a gente vai trazer informação daqui a pouco, aconteceu justamente por conta da subida do rio. Quer dizer, a água sobe, a correnteza vem com força, leva o barro. Várias vezes houve ali o derramamento de pedras, mas ainda assim a água acabou levando. Aqui em Manaus os efeitos são outros, mas ainda assim a gente já vê a população sendo afetada. E isso porque saímos de uma seca histórica. Gente, parece que foi ontem que nós estávamos aqui falando da seca recorde, que nós estávamos mostrando as pessoas sem água, em casa, com dificuldade de locomoção, isoladas. E agora já estamos falando de um rio que sobe com força, e a gente precisa também estar de olho, até porque todas as vezes que a gente fala desse assunto aqui, uma coisa me vem à mente: as famílias. As famílias que precisam de ajuda, as famílias que precisam de água tratada, as famílias que precisam de suprimentos para passar por essa fase. Vamos lembrar, muitas delas vivem
da pescaria, né? E a gente sabe que quando o rio sobe, o peixe fica mais escasso, não é tão fácil assim, né, de sobreviver sendo um ribeirinho aqui na Amazônia. Com toda certeza. E olha, Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!